Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí aos nossos trabalhos, ainda seguindo a mesma diretriz de outrora, de trabalhar aqui algumas questões relacionadas às posições do STJ. Quero trabalhar com vocês um julgado do STJ que é, no mínimo, inusitado, porque, de certa maneira, conflita com uma decisão anterior. O STJ, recentemente, decidiu que a legitimidade ativa na ACP para as pessoas jurídicas da administração pública indireta, então das pessoas jurídicas da administração pública indireta, que vocês sabem que são legitimadas genéricas, né, para a propositura da ACP, isso está lá no artigo 5º da LACP. Para o STJ, a legitimidade ativa desses entes depende da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado. Meus caros, até aí, tudo bem. Porque essa realmente é a pertinência temática, essa realmente é a representatividade adequada, a congruência entre as finalidades institucionais e o objeto da ação. Até aí, tranquilo, zero problema. A questão que eu vou propor a vocês, à guisa de reflexão, é: o mesmo STJ, há cerca de 3 ou 4 anos, foi instado a se manifestar sobre uma ACP proposta por um município para a tutela do direito do consumidor. Dos direitos do consumidor, para ser ainda mais preciso. Tutela dos direitos do consumidor. E olha que interessante. Essa não é a finalidade institucional do município. Mas o STJ entendeu que o município pode sim ostentar legitimidade ativa para a tutela dos direitos do consumidor daquele município. E, ao mesmo tempo, está dizendo agora que, se for uma pessoa jurídica da administração pública indireta, ou seja, pode ser uma administração indireta municipal, depende da pertinência temática. Então, vejam, a pessoa jurídica da administração pública direta, né, o ente federativo, que é o município no caso, não precisaria demonstrar nenhuma pertinência temática. Mas, se for da administração pública indireta, precisa sim demonstrar a pertinência temática. Como é que é? Alguém falava assim, durmam com um barulho desses, né? Mas, enfim, fiquem atentos. Se o examinador falar de administração pública indireta, depende da pertinência temática. Se for o município, não depende da pertinência temática. Ok? Uma outra questão envolvendo também, de certa forma, a legitimidade, é muito mais legitimidade passiva do que ativa. O SCJ foi instado a se manifestar sobre uma hipótese na qual o Ministério Público promoveu uma ação civil pública pedindo a nulidade de uma licitação e, ao mesmo tempo, também pedia a nulidade de um determinado concurso. E a discussão que se travou no âmbito desse processo foi uma discussão até interessante, até porque isso até nos ajuda a entender algumas questões. A discussão que se travou foi a seguinte: quem deve figurar no polo passivo? Quem deve figurar no polo passivo? Na visão do SCJ, se o MP propuser uma ACP pedindo nulidade de licitação e de concurso, deverá incluir no polo passivo as pessoas beneficiadas pelo procedimento e pelos atos administrativos inquinados. Então o MP tem que colocar no polo passivo, cara, as pessoas beneficiadas pelo procedimento licitatório, né, pelo concurso, e pelos atos administrativos inquinados. Ou seja, pode gerar um devido tumulto processual, mas foi a ideia que o STJ achou por bem trabalhar. É uma questão difícil, porque na prática isso é às vezes inviável, mas foi a ideia que o STJ trabalhou. Tranquilo?
Outro ponto, e aí perpassando também por uma questão de legitimidade, que eu sempre costumo dizer que as pessoas às vezes confundem legitimidade com atribuição, ainda mais quando está relacionado ao MP. E isso é uma questão que eu gostaria de esclarecer antes de entrar aqui no julgado do STJ. Espera aí. Se você usar o termo legitimidade e atrelar esse termo à atuação do MP, a legitimidade diz respeito à instituição. Ou seja, eu quero saber se a instituição Ministério Público pode ou não atuar nessa hipótese. Aí você vai ter legitimidade ad causam e legitimidade ad actum. Lembra? A legitimidade ad causam tem aquela ideia estática. Você é legitimado do início até o fim da relação jurídica processual. Já a legitimidade ad actum tem uma perspectiva mais dinâmica. Para você saber se alguém tem ou não legitimidade, você tem que avaliar cada ato que foi praticado. Tudo bem? Então, o termo legitimidade diz respeito à instituição do Ministério Público. Se eu quiser saber qual é o ramo do MP, MP federal, MP estadual, MP do MPT, MP militar, então se eu quero saber qual é o ramo do MP ou qual é o órgão de execução do MP, aí eu não uso o termo legitimidade, eu uso o termo atribuição. Tecnicamente, essa que é a diferença. Porém, o STJ, ao analisar uma questão atinente à legitimidade de um dos órgãos do MP, afirmou o seguinte: a conclusão do julgado, a meu ver, está correta. Eu não concordo com a forma que foi apresentada, né? Porque confunde legitimidade com atribuição. Pois bem, até porque, para muitos autores em processo civil, a atribuição de membro do MP é pressuposto processual, hein? Fica atento a isso, hein? Então vamos lá. Para o STJ, a decretação da ilegitimidade ativa de um dos órgãos do MP em relação à ação proposta, que gera o deslocamento da competência para outro órgão jurisdicional, que gera o deslocamento da competência para outro órgão jurisdicional, não resulta na imediata extinção da lide sem resolução de mérito. O que é uma questão até interessante, porque isso até se trabalhava também no âmbito do processo penal, que é a possibilidade do membro do MP que recebeu o feito poder ratificar ou não os atos praticados anteriormente. Seria uma forma, por analogia, de se usar aquela ideia da translatio iudice, só que aqui não seria propriamente translatio iudice, mas sim translatio de atribuição. Fechado até aqui? Tranquilo? Outro ponto que também é um ponto bem relevante, porque é de uma decisão recente também do STJ, é uma questão envolvendo sindicato. E aí eu acho que vale a pena fazer referência ao artigo 8º, inciso 3 da Constituição. Artigo 8º, inciso 3 da Constituição. Porque o sindicato ele pode, ao mesmo tempo, ser substituto ou ser representante processual. E o STJ, ao analisar uma questão envolvendo sindicato, proferiu uma decisão com a qual eu concordo, uma decisão interessante. Diz o seguinte, que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos. Então, o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Então vejam que isso é uma questão relevante aí para a prova de vocês e para o processo coletivo. Fica atento, porque o sindicato pode sim atuar dessa forma, conforme restou definido pelo STJ. Tranquilo, meus caros? Então ficamos por aqui. No próximo bloco a gente continua.